irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao canal EBD Clebson Silva. Nós estaremos estudando a lição da CPAD do primeiro trimestre de 2021, intitulada O Verdadeiro Pentecostalismo. Então nós estamos estudando essa lição e desta feita nós vamos estudar a lição de número 4, que fala da atualidade dos dons espirituais. Antes de nós entrarmos no plano da nossa lição, eu quero convidar a você a ser um inscrito do nosso canal. Se você que gosta da escola dominical, você que gosta do ensino da escola, das lições da escola dominical, então eu quero lhe convidar a ser um inscrito, para que você já esteja recebendo o nosso material assim que nós postarmos. Então, e também serve como incentivo, para que nós possamos compreender que o nosso trabalho está sendo aceito pelos irmãos. Então se inscreva aí no canal, nos ajude e colabore conosco. A lição de número 4, que será ministrada em 24 de janeiro de 2021, como já falei, leva o título de A Atualidade dos Dons Espirituais. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 4, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática, ela diz o seguinte: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, nós vamos começar aqui logo no título da nossa lição. Ela vai falar da atualidade dos dons. É possível que na sua classe possa ter algum novo convertido e ele vai precisar entender o que é um dom espiritual. A palavra dom significa presente, Se é um espiritual, se é de Deus, então é um presente de Deus, dado à igreja como adorno, adorno da igreja, com o propósito e com a finalidade de edificar a igreja e glorificar o nome de Deus. Esse adorno, ele é preparando a noiva para um encontro com o Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja. Em resumo, os dons espirituais são concessões do Espírito Santo à igreja, com o objetivo de expandir e edificar e consolar e exortar a igreja de Cristo, para que ela cumpra eficazmente a missão que Deus lhe deu. Então, esse aqui é o dom espiritual. O que é o dom espiritual? Um presente que Deus dá à sua igreja para que ela possa cumprir a sua missão que Deus a delegou aqui na terra. Aí a Bíblia vai mostrar para nós em 1 Coríntios 12:4, que existe diversidade de dons, Diversidade de dons, não é adversidade, mas diversidade, são diversos. E a gente pode colocar aqui essa diversidade, dividi-lo em 3 grupos. O primeiro grupo que estão na diversidade são os dons naturais, que nós chamamos de habilidades, que são aptidões, competência para exercer uma função. Por exemplo, uma irmã que a gente diz assim, que ela tem o dom de cuidar de criança, Isso aqui é um dom natural, é uma capacitação natural, E também temos outro grupo que são os dons ministeriais, que nós vemos lá em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 7. E também tem os dons espirituais, que é o que nós vamos estudar, que está em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo de número 1. É importante dizer que todos são dados pelo Espírito Santo, tanto os dons naturais como os dons ministeriais e também os dons espirituais são concedidos à igreja do Senhor pelo Espírito Santo. O objetivo da nossa lição, o objetivo específico diz assim:
O objetivo geral é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Objetivos específicos da nossa lição de hoje está dividido em três pontos, que é o primeiro ponto, diz apontar a necessidade dos dons espirituais, né? A necessidade que a igreja tem dos dons espirituais nos dias de hoje, né? O segundo é situar a função dos dons espirituais. Qual é a função dos dons? Você precisa rever isso aí na sua classe. Terceiro é reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade, né? Então, é preciso que se entenda que os dons vão ser manifestos, essa unidade na adversidade. Então, nós vamos dar conta. Então, vamos seguir adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 aos Coríntios, né, no capítulo de número 12 e o versículo de número 11. Nós não vamos fazer essa leitura para ganharmos tempo no vídeo, mas é importantíssimo que você leia, que faça essa leitura bíblica, que ela está, que nessa leitura bíblica está toda a essência da nossa aula de hoje. A nossa introdução, ela diz o seguinte: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, os dons espirituais ele vai servir para que seja manifesto o poder de Deus, né, na nossa pregação, na ação da igreja, né? Veja o que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 5. Porque o nosso evangelho não vos foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, o evangelho, ele deve ser pregado, e nesse evangelho que está sendo pregado, deve ser manifesto o poder de Deus, né? O poder de Deus, o poder do Espírito Santo manifestando, evidenciando que Deus está trabalhando através do evangelho que está sendo pregado. Vamos lá, o primeiro ponto da nossa lição, ele fala o seguinte: a necessidade dos dons espirituais hoje. 1.1 Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons. 1 aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 1. Logo em seguida tem o versículo 4 e o versículo de número 7. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta, afirma Paulo. Nós precisamos entender, antes de conhecermos a leitura e estudarmos a nossa lição, precisamos entender que toda essa leitura, essa explanação de Paulo acerca do Espírito Santo, a maioria delas ela foi escrita para a igreja de Coríntios, né? E precisamos saber o que Paulo está falando em relação à igreja de Coríntios, né? É bom também entendermos que o dom é um presente de Deus, né? Que não se recebe por merecimento, mas pela vontade soberana do Senhor, né? Os dons são concedidos para a realização da obra e não para a glória humana ou para o homem aparecer, né? Não é isso. O intuito dos dons espirituais é para que a glória de Deus seja manifesta por meio da igreja, né? Por meio da igreja. E isso aqui já desmancha a ideia que temos no meio pentecostal, que diz
que muitos irmãos dizem que quando portam um dom, quando Deus concede um dom a ele diz que pagou o preço por aquele dom, né? Então, esse preço ele não existe. Esse preço ele não existe. O que existe é a vontade de Deus em conceder aquele dom, né? Eu não estou dizendo que é errado você buscar ao Senhor, buscar receber os dons do Espírito Santo. O que é errado é a expressão pagar preço, porque Deus não tem dons à venda, né? Nem tampouco você pode pagar por eles. Como nós vamos ver à frente, é o Espírito Santo que concede a cada um como ele quer e quando ele quer, né? Isso nós vamos ver mais à frente na nossa lição. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade, né? Então é preciso que a gente entenda o que é os dons e quais são as finalidades dos dons, né? Coisa que a igreja de Corinto portava todos esses dons, mas não entendia qual era a finalidade deles. Por quê? Porque entre os coríntios, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo de 1 a 3, nós vemos que Paulo está repreendendo os coríntios, né, por eles serem crentes que possuíam os dons, mas que eram carnais, né? Paulo diz: eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, porque havendo entre vós contendas, dissensões, não são porventuras carnais? Então, Paulo está exortando a igreja a que entenda qual é a finalidade, porque os crentes que estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo na igreja de Corinto, eles estavam se sentindo mais espirituais do que aqueles que não recebiam, né? E começaram a menosprezar os irmãos que não haviam recebido esse batismo ainda, que não falavam em línguas estranhas. Por isso, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. Paulo vai evidenciar que o amor é mais importante do que os dons de línguas, né? Então, era isso que os coríntios precisavam entender, qual era a finalidade dos dons espirituais. E o que não era finalidade era que eles pudessem se mostrar mais espirituais do que os outros irmãos. 1.2 Pneumáticos e charismas. São dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais, né? Versículos 1 ao versículo de número 11. O objetivo pneumáticos é igual a espiritual, né? Pneumático está dizendo que são concedidos pelo pneuma, né? Pelo Espírito Santo. Paulo emprega de forma substantivada tom pneumaticum, literalmente, das coisas espirituais. Vemos isso no versículo 1. Né? O contexto mostra que ele se refere a dons espirituais. Né? Pneumáticos vem da palavra, derivada da palavra pneuma, que significa espírito, né? Espírito Santo. Então, esse pneuma aqui é quem concede, né? É a base dos dons espirituais para nós, né? A base dos dons espirituais. A gente percebe que Paulo quer evidenciar com isso o propósito dos dons é glorificar a Deus, né? E não ao homem, né? Então a gente vê claramente isso aqui. Quem opera na distribuição, né, é o Espírito, né? É o Espírito e distribui como quer, né? Então é concedido pelo Espírito Santo, né? Concedido pelo Espírito Santo. Sendo esse aqui uns dons espiritual, né? Sendo um dom espiritual, sua ação no mundo é espiritual, a sua ação é no mundo espiritual, né? Porém,
Quando nós, guiados pelo Espírito, oramos, né, e no mundo espiritual a nossa oração é ouvida, logo a reação dessa oração ela vem a calhar no mundo natural, ela vem no mundo, o resultado ela vem no mundo natural, ela vem no mundo em que vivemos, né? Então, o resultado, mesmo sendo espiritual a ação, o resultado vem no mundo natural, né? Vem acontecendo em nós, assim como nós também, tudo que fazemos no mundo natural vai refletir também no mundo espiritual, né? O substantivo charisma, que é dom, que é igual a dom, um cognato de charis, que é graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, né? Aparece duas vezes de dons no versículo 4 e dons no versículo de número 9. São vários tipos de charismata, né, no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. Vamos ver aí o que diz o versículo de número 4 da nossa lição, diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Há outro pelo mesmo Espírito, a fé, e há outro pelo mesmo Espírito, os dons de cura, né? Então, esses dons de fé, os dons de cura, né? E toda essa diversidade de dons é concedida pela graça, né? Precisamos entender que nenhum desses dons é concedido por méritos humanos, né? Deus não está dando esses dons a você mediante um pagamento, né? Você não tem que pagar, nem tem com que comprar. Esses dons espirituais é concedido ao ser humano pela graça, né? E esse humano, a gente vale salientar, é quando ele faz parte da igreja de Cristo, né? Quando ele é igreja, é que esses dons são evidenciados na vida dele, né? Porque o dom não é para o indivíduo comum, né? O dom é para a igreja, né? E nós só podemos portar esses dons quando fazemos parte da igreja, né? Então vamos lá, continuidade à nossa lição de hoje. 1.3. O que são os dons espirituais, né? Diz assim: a declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para exercer para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja, né? Por meio da igreja. Então, é uma capacitação para o crente, né? É uma capacitação para o crente, capacitação para exercer o trabalho, né, da obra do Senhor. E essa capacitação, como nós já vimos na lição passada, não somente capacitar para a obra, mas também para amar, né? A gente percebe que com o motivo da capacitação, a gente percebe em Pedro que antes do batismo com o Espírito Santo, Pedro, ele andava escondido, né? Pedro se escondia e nós vemos que alguém perguntava se ele conhecia Jesus e ele dizia que nunca havia visto, né? Por medo de morrer ou de ser preso. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro perde o medo de ser preso ou até mesmo o medo da morte e sai e apregou ali o primeiro sermão depois do batismo com o Espírito Santo, e a gente vê o resultado, né, é que quase 3.000 almas se converteram e foram agregados à igreja naquele dia com o primeiro sermão. Então é evidente que o batismo, que os dons espirituais são para aumentar a capacidade do crente em exercer a sua função, né? E outro ponto também é que os dons, a ação do Espírito Santo na vida do crente vai ensiná-lo a amar, né? A gente observa que João, antes de ser batizado com o Espírito Santo, João vai até Samaria com Jesus
e os samaritanos não permitem a entrada de Jesus por ser Jesus um judeu, né? E João pede para Jesus dizendo: Senhor, permita que eu ore para que desça fogo do céu e consuma a estes em relação aos samaritanos, né? Olha só, antes do batismo, antes da ação dos dons espirituais na vida de João, João está querendo matar. Mas olha João depois do batismo. João depois do batismo, a gente vê lá nas cartas do apóstolo João, ele está falando: filhinhos, não pequeis. O tom de voz, né, de João já muda, já é um tom mais recheado de amor, um tom mais recheado de humanidade, né? E esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, né? Observa aí o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 7, que diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, né? Então fica provado que esse poder que opera na vida dos crentes, na igreja do Senhor, é poder vindo de Deus e não dos homens. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, né, como a adoração, né? Veja o que diz João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa capacitação na vida do crente o instrui, o ensina como adorar ao Senhor, né? A evangelização, operações de milagres e o exercício do ministério. Veja aí o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 14, né? Nós vemos também o que Paulo fala, diz assim: todavia, o que fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, né? Veja o que diz: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor, né? Então, na evangelização, os dons espirituais potencializa e evidencia a presença de Deus no seio da igreja, né? Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da existência cristã, da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, ou ao longo da carreira cristã, né? Veja o que diz aí Atos 19, capítulo 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, né? Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Esse versículo aí, nós sabemos que ele fala onde Paulo chegou em certa cidade, e ali as pessoas já ouviram, os irmãos já tinham ouvido falar, eram crentes, já eram salvos na pessoa de Cristo, mas, todavia, eles não conheciam, né, o Espírito Santo, nem a doutrina do Espírito Santo. Então, Paulo apresenta a eles, né, fala sobre o Espírito Santo, e, impondo-lhe as mãos, eles são batizados, e com evidência, né, do falar em línguas, e profetizaram. Isso fica evidente para todos nós, como diz aqui o restante do texto,
que todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento, né? Porque eles estão disponíveis à Igreja do Senhor. Segundo tópico da nossa lição, a função dos dons espirituais. As listas dos dons. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 a 10. Veja o que diz. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, para uns, né, para alguns teólogos e estudiosos, os únicos dons espirituais são apenas estes relacionados nesses versículos de 1 a 9. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então a gente já observa aqui que em nenhum momento, o apóstolo Paulo ele vai limitar a quantidade de dons espirituais, né? A gente vê aqui, agora veja aí o que diz, para corroborar com o que diz o que nós estamos falando. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 4 a 6 diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Ou seja, se há diversidade de dons, Paulo não está enumerando, dizendo a totalidade dos dons. Essa diversidade fica claro para nós que existe muito mais de um dom, né? Nós sabemos também que a manifestação do dom ela pode vir a qualquer momento da vida do crente, né? E vale a pena ainda ressaltar que o recebimento dos dons, né, não depende de méritos humanos, mas da vontade de Deus, né? Veja aí o que diz em 1 Coríntios 12, 7, que diz assim, ó, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo-as como quer, né? A cada um como quer. Então não tem como a gente receber um dom por mérito próprio, né? E não tem como ser enumerados, não tem como a gente enumerar. 2.2 Classificação teológica. Os dois mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Os dons de revelação estão atrelados à palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Os dons de poder está atrelado à fé, curas e operações de maravilhas. Dons de inspiração estão atrelados a esse dom, a profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, né? Então está aí essa classificação. É muito importante a gente saber, porém a Bíblia diz que é Deus que opera tudo em todos,
mesmo a interpretação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento, fé, cura, tudo isso aqui é operado na vida do crente por intermédio de Deus, né? É Deus que faz tudo isso. 2.3 Classificação bíblica. Stanley Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5, 2, com duas vezes o objetivo grego é héteros, outro tipo, diferente, como a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo e a outra a variedade de línguas, né? Então diz mais aqui, nas outras vezes o termo usado para outros é halos, é outro do mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seria em 3 grupos, 2, 5, 2. Seria assim. Primeiro, dons de ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. 2, dons de ministério, fé, dons de curar, operações e maravilhas, a profecia e dons de discernir os espíritos. 3, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Então a gente observa que nesse contexto, essas listas, né, o importante que a gente percebe aqui não é a posição que está ou a forma que essa lista vem até nós. O importante é saber que todos vêm do mesmo Espírito Santo, né? Com o propósito principal de glorificar a Deus. Então, entretanto, os dons tornam a pregação do Evangelho mais eficaz, né? E a confirmação da palavra que está sendo pregada, né? Como a gente vê lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Né? Então, é interessante que na nossa mensagem, na nossa pregação, seja evidenciado e manifesto o poder e a glória de Deus para o que for útil, né? É o 2.4. Para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, né? Proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Atos 2:41, veja o que diz. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, né? Então, aqui fica evidenciado a palavra que saía da boca de Pedro após o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, ele colocou Pedro em uma posição de não temer mais a morte, não temer mais ser preso, né? E o resultado dessa ousadia proposta pelo Espírito, né, proposta pelos dons espirituais, foi que 3.000 almas se converteram com aquele primeiro sermão, né? Então, o dom espiritual é para o que é útil na obra do Senhor, né? Muitos usam o dom para sua autopromoção, né? Para se promover, né? Por meio dos dons, o Espírito Santo manifesta-se à igreja, né? Entretanto, não é para o nosso deleite, né? Ou demonstração de superioridade espiritual, mas para o fortalecimento espiritual da igreja, né? É o fortalecimento espiritual da igreja que o Espírito Santo é manifesto, né? A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Antes de tudo, autenticar a obra de Cristo, né? Atos capítulo 2, o versículo 33. Então, os dons espirituais
é Deus, né, atuando no meio da igreja através dos dons espirituais, né, e não para promover o crente ou demonstrar que ele tem santidade acima dos outros irmãos, né? Veja o que diz aí Atos 3:12, diz assim: E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? Isso aqui se trata do milagre da porta formosa, né? O paralítico ali da porta, ele foi curado e a multidão começou a olhar para Pedro e João admirados, né? E Pedro vai logo atribuir, né, aquele feito a Deus, né? E transferir a glória que as pessoas estavam pensando que saísse dele, ele transfere logo para Deus, né? É isso que nós devemos fazer. É isso que o crente deve fazer mediante algum milagre no Evangelho de Cristo, né? É transferir aquilo que Deus faz para próprio Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Hoje temos muitos pregadores que, antes de tudo, quando ele sobe no púlpito, é mostrar a sua agenda, né? Mostrar que fez, que faz, que pregou, que se converteram, mas na verdade ele, nós somos vasos, né? Vasos que Deus vai usar quando quer usar, né? Quando quer usar. Então, não podemos tentar tirar a glória que é somente de Deus. Não existe, não existe um reservatório ou um depósito dos dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer, né? Isso nós vemos no versículo 11. Ou seja, não somos nós que escolhemos o dom que queremos, né? Mas é o Espírito que concede a cada um como ele quer. Não existe aqui um reservatório onde eu vou lá e pego, onde eu vou lá um depósito, onde eu vou lá um depósito, eu vou buscar aquele dom que eu quero aquilo ali, né? Tem muitos irmãos que não são batizados ainda, não portam nenhum dom, porque muitos deles não sabem o propósito, né? Qual é o propósito dos dons, por que ele quer ser batizado com o Espírito Santo. Se você perguntar a muitos irmãos aí, eles vão dizer porque eu acho bonito falar em línguas estranhas, né? É por isso que eu quero, e o propósito não é esse. Enquanto os irmãos não forem ensinados qual é o propósito dos dons, eles não vão ficar sem receber, porque o propósito é muito importante que a gente saiba para que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles, eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado com a soberba espiritual, é a pior de todas e é pecado, né? Solo Dei glória, né? Somente a Deus a glória. Isaías 42, o verso 8, diz o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura, né? Então, os crentes de Coríntios, né, a gente percebe que eles possuíam né, todos os dons, né, dons variados, né? Isso nós vemos lá em 1 Coríntios 1:7. Mas Paulo afirma que eles, como nós já falamos, eles eram carnais, né? Eles eram carnais, porque havendo entre vós inveja, né, contenda, dissensões, não são porventura vós carnais, né? Então a gente já percebe que essa ação, essa ação do Espírito não é sinônimo de santidade ou de espiritualidade, né? Fosse assim, a gente não percebia tantos crentes batizados com o Espírito Santo que portam dons caírem em tantas falhas, né? Caírem em tantas falhas e muito escandalizarem o Evangelho, né?
Os dons e os frutos do Espírito caminham junto, né? O crente ele deve portar os dons espirituais e, como resultado dos dons espirituais, ele deve ter uma vida que represente, que demonstre os dons do Espírito, né? Nós não conhecemos o crente pelo dom que ele porta, né? Mas pelo fruto, né? Pelo fruto do Espírito, né? Que ele demonstra para a igreja e para o mundo, né? A gente vê isso lá em Lucas 6, 44. Terceiro tópico e último da nossa lição. Os dons revelam a unidade na diversidade. 3.1 Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé. Veja o que diz Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, sejam elas segundo a medida da nossa fé, né? É o Espírito que concede o dom, né? Segundo a medida da fé. Portanto, o exercício desses dons, em função da igreja, deve também ser segundo a medida da fé de cada um. Todos os dons são manifestados por meio da fé, né? Todos os dons eles se manifestam em cada um por meio da fé. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação de Deus Trino, né, do Deus Trino. Primeiro, diversidade de dons atribuído ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho e diversidade de operações, como a ação do Pai, né? Então, as diversidades de dons, ministérios, operações, é Deus que opera tudo em todos, né? E quando eu digo Deus, eu falo, né, da Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo manifesto, né? Mas o Espírito Santo é quem distribui esses dons, né? Como nós já vimos lá no versículo de número 7, do capítulo 12 de 1 Coríntios, né? O Pai concede e o Espírito Santo, ele é quem distribui. 3.2 A unidade. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, né? Veja o que diz o versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, né? A distribuição não se baseia no que você quer, né? No que o crente quer, ou no quanto você pagou, né? Já que tem alguns que dizem que pagam o preço para ter o dom, né? Mas na vontade de Deus, né? É Deus quem concede, é o Espírito Santo que concede a cada um de nós. Então, por mais que você ore, por mais que você peça, a decisão de conceder o dom está sempre nas mãos de Deus, na mão do Espírito Santo, né? O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus, né? Então a gente já percebe aqui, mediante esses termos, fica claro a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, da unidade, né? Da unidade na diversidade dos dons, né? É o Deus Trino e Uno, trabalhando no auxílio da igreja, para auxiliar a igreja do Senhor. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus, né? Refere-se às 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
que aparecem de forma espontânea e automática, né? Louvado seja Deus. Então a gente já entendemos o que significa essa unidade na diversidade. Chegamos agora também à nossa conclusão, que diz o seguinte: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, e isto até a vinda de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, do 8 a 10. Essa é uma verdade pentecostal. Não só pentecostal, irmão, mas também bíblica, né? É uma verdade bíblica. Pedro disse que os dons estão à disposição da igreja, né? A todos quanto Deus nosso Senhor chamar, né? A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo, né? Romanos capítulo 15, versículo de número 19. Né? Então a missão da igreja, muitos pensam que é somente pregar o evangelho, né? Mas a missão da igreja é ir, pregar e ensinar, né? É muito importante que a igreja que ganha alma também ensine, né? Que capacite essa alma a permanecer na presença de Deus, né? Para que possa ser vasos usados pelo nosso Senhor. Então, irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Nós vamos ficando por aqui, né? Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal para nos ajudar e nos incentivar, né, a melhorarmos cada dia mais o nosso conteúdo, porque a finalidade é que o nome do Senhor seja glorificado e que nós possamos crescer juntos em espírito, né, e em conhecimento, né? Estaremos estudando na próxima lição o fruto do Espírito, o eu crucificado, né? Esse é o tema para a próxima lição. Então, que Deus em Cristo os abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima.